Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você. Daqui a pouquinho nós teremos a mensagem com o pastor Hernandes Dias Lopes e eu tenho o privilégio de poder conversar com meu amigo, o reverendo Roster, falando sobre os desafios que nós enfrentamos todos os dias e como Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente sequer pode pedir, pensar ou imaginar. Pastor Roster, bem-vindo ao Verdade e Vida mais uma vez. Desafios, adversidades, problemas gigantescos diante de nós são realidades que nós enfrentamos mesmo como discípulos e discípulas de Jesus. Existe uma falácia por aí de que no momento em que nós passarmos a frequentar uma igreja, nos relacionarmos com Deus e principalmente contribuir financeiramente com ela, os nossos problemas serão extirpados, né? E nós sabemos que isso é uma grande mentira. Nós temos muitas dificuldades, as adversidades são uma realidade em um mundo que funciona em instabilidade, um mundo onde o pecado é uma realidade que jaz no maligno. Como nós, enquanto cristãos, podemos lidar com os obstáculos, com os problemas, com as adversidades e dificuldades que se colocam diante de nós? Pergunta simples. Para mim, mais uma vez, é um prazer imenso estar com você aqui, meu querido reverendo Rodrigo, nesse programa tão especial, onde Deus nos dá a oportunidade de compartilhar também com os nossos telespectadores. E nós precisamos, meu amigo reverendo Rodrigo, identificar que, de fato, o nosso maior gigante, o maior desafio, o maior problema é o pecado. Você mencionou acerca do momento em que a pessoa vem para a igreja. De fato, os problemas da pessoa aumentam, porque antes de conhecer a Cristo, a pessoa pecava e não tinha problema com isso. Mas agora, depois que nós conhecemos a Cristo, quando nós pecamos, a nossa consciência fica triste, porque o Espírito Santo de Deus entristece o nosso coração. Então, se você for olhar nessa perspectiva, os nossos problemas aumentaram. O grande problema do ser humano é o pecado. E pensando na vida do rei Davi, enquanto você me fazia essa pergunta, eu me lembro no Salmo 32, em que o rei Davi diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para vencer esse grande desafio é reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer o nosso pecado e nos arrependendo deste pecado, como disse o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o nosso grande desafio como servos de Deus é fazer, pois, morrer a nossa natureza mundana, porque circunstâncias difíceis todos enfrentamos. A grande questão é como nós vamos reagir a elas. O cristão vai enfrentar a morte como o ímpio enfrenta a morte. O cristão pode ficar desempregado como o ímpio fica desempregado. O cristão pode ter uma crise relacional como o ímpio também tem. A grande questão é como nós vamos reagir diante desta crise. E se nós temos Cristo, nós vamos ter que nos arrepender de nossos pecados, pedir perdão a Deus, buscar o crescimento espiritual e procurar ser bênção na vida daqueles que estão próximos de nós. E é fantástico, né, pastor Roster, nós termos esse entendimento e essa concepção a respeito do pecado, porque é exatamente por causa dele que o sofrimento, o caos, a dor, a morte se tornam uma realidade, uma vez que agora nós vivemos em um mundo instável, um mundo que não foi criado para ser dessa maneira, pois Deus o fez de forma perfeita e maravilhosa, mas por conta da opção da humanidade pela autonomia, quando o que nós chamamos de pecado entra na história da humanidade, quando o ser humano vira as costas para Deus, nós vemos agora a
possibilidade de lidar com esse mundo onde as coisas não estão funcionando da maneira como de fato elas deveriam funcionar. Então, essa dor, esses problemas, esses obstáculos, eles se tornam uma realidade, né? E muitas vezes o questionamento que surge na cabeça e no coração, principalmente daqueles que estão dando os seus primeiros passos, né, diante da fé cristã, é compreender por que isso acontece, né? E esse é um questionamento que ele não é novo, né? Ele sempre existiu e em determinados momentos ele foi mais sistematizado. Eu me lembro, por exemplo, de ler sobre o filósofo escocês David Hume dizendo sobre o problema do sofrimento e olhando para Deus e questionando das duas uma. Ou Deus, então, ele até bondoso e gostaria de nos livrar do mal, mas ele não é tão poderoso assim, então por isso simplesmente ele não pode fazer nada, ou então ele é poderoso para fazer, mas então não é bondoso, é um gênio maléfico que vê a gente sofrendo e simplesmente não faz nada. Porque as pessoas começaram a olhar para a questão das adversidades, do sofrimento e todo tipo de problema a partir do caráter de Deus. E todas as vezes que nós fizermos isso, nós não chegaremos a conclusão nenhuma, porque o problema do sofrimento, da dor, dos obstáculos, de viver em um mundo instável, não tem a ver com o caráter de Deus, mas tem a ver com o problema do pecado. Então, essa compreensão, né, em relação ao pecado como o grande obstáculo que gera todos os obstáculos é o que vai fazer com que nós, de fato, consigamos viver lidando com as situações cotidianas, porque agora a gente sabe que se o pecado é o grande problema, qual é a solução? O grande remédio é Jesus, não é, reverendo Rodrigo? Ele deu a vida na cruz para nos salvar, para nos reconciliar com o Pai. E é tão maravilhoso entender, dentro dessa perspectiva, a questão do trato de Deus com o pecado, porque todos nós merecíamos a ira eterna do Deus eterno. Mas Ele nos amou tanto que mandou o seu único Filho para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados. E você que está na sua casa, se arrepende hoje da vida de pecado que tem levado, se você se arrepende de não viver para a glória de Deus e crê que Deus te amou e deu Cristo na cruz para salvá-lo, para reconciliar-te com Ele, para declarar você justo no tribunal de Deus e te adotar como filho, se você crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz que você será salvo, será perdoado de todos os teus pecados, você se tornará habitação do Espírito Santo de Deus e terá comunhão com Deus Pai. E mesmo depois de ser salvo e se tornar habitação do Espírito Santo, você continuará enfrentando dificuldades na vida. Mas aí, pensando de uma maneira diferente de David Hume, como o reverendo Rodrigo abordou, nós vemos que Deus usa até o nosso contexto de pecado para nos abençoar e para nos aproximar dele. Essa semana eu conversava com uma pessoa que está terminando a leitura de Gênesis e ela ficava perplexa com tanto sofrimento que José enfrentou e como José pôde perdoar os seus irmãos depois de tão grande sofrimento. E eu conversei com aquela pessoa sobre aquele versículo no qual José dizia: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou o bem. Quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós sabemos que a Bíblia diz que Deus não aflige de bom grado aos filhos dos homens. Mas, por amor a nós, Ele muitas vezes usa a aflição para um propósito maior, para que Cristo seja glorificado, para que nós sejamos moldados à imagem de Jesus, para que nós morramos no nosso amor para o pecado e para que nós nos tornemos mais dependentes de Deus. Que bênção maravilhosa é saber que se Deus já deu Cristo na cruz por nós, meu querido amigo reverendo Rodrigo, é como Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele vai continuar cuidando de você. E dentro dessa perspectiva nós podemos ter a convicção de que de fato tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a ênfase, pastor Roster, não está naquilo que nós achamos que é bom,
né? Mas no tudo, todas as coisas, mesmo aquelas que aos nossos olhos são grandes adversidades, gigantes a serem vencidos, ainda assim Deus pode usar essas coisas para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Afinal de contas, esse é o propósito dele para a nossa vida, que nós caminhemos na direção da maturidade. A gente continua com o nosso programa Verdade e Vida daqui a pouquinho com a pregação do pastor Hernandes Dias Lopes. Portanto, não sai daí. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Estou muito feliz de partilhar com você, nesta manhã, a Palavra de Deus, o programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje eu quero tratar de um tema empolgante que é vença os seus gigantes. É isso mesmo, vença os seus gigantes. E vamos basear esta mensagem em 1 Samuel 17, versos 45 a 47. Vamos ouvir a leitura deste texto. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Eu preciso lhe dizer que os gigantes existem, e eles são muitos, são atrevidos. Gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que você, afronta você, intimida você, se interpõe no seu caminho para assustar você. Há gigantes que existem dentro de nós, há gigantes que existem fora de nós. Há gigantes que nós os criamos no laboratório do medo e eles se levantam como fantasmas para nos assustar. Quais são os seus gigantes? Deus não nos chamou para fugir dos gigantes, nem mesmo para medir a altura dos gigantes, mas para vencer os gigantes. O vencedor não é aquele que tem força em si mesmo, mas é aquele que conhece o Deus onipotente. E apesar das lutas, adversidades, das crises, dos gigantes, eles marcham vitoriosamente. Eu queria apenas dar para você um exemplo, o exemplo de Fanny Crosby. Fanny Crosby foi talvez a maior poetisa evangélica, compositora evangélica de todos os tempos. Esta mulher viveu 92 anos. Ela escreveu mais de 8.000 hinos. Hinos que nós cantamos ainda hoje, que a segurança tem em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Quer estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Hinos que abençoam os cristãos ao longo dos tempos e até hoje enlevam a nossa alma. Porém, Fanny Crosby ficou cega na 6ª semana de vida por um erro médico. Viveu 92 anos na escuridão, mas venceu o gigante da cegueira, trazendo luz para milhões de pessoas.
Quais são os seus gigantes? Pode ser uma pessoa, uma circunstância, uma enfermidade, um problema na família, um hábito, um vício, um pecado. Hoje Deus alerta você que é tempo de vencer os seus gigantes. O texto que nós estamos considerando retrata então esta batalha de Israel com os filisteus. Do lado dos filisteus está Golias, um gigante de 3 metros de altura, que trajava uma armadura de 60 quilos. Apenas a ponta da sua lança pesava 6 quilos. Tinha diante dele um escudeiro. E esse homem se levanta e afronta os soldados de Israel e afronta, consequentemente, o exército do Deus vivo. E os soldados de Saul fogem, acovardados, 40 dias seguidos, 2 vezes por dia. Nesse ínterim chega Davi na hora da debandada geral e quer saber o que está acontecendo. E ao informarem que tinha um gigante, que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, Davi se dispõe a enfrentá-lo e a vencê-lo. Então, à luz disto, queremos ver aqui quais são as marcas de um vencedor de gigantes. Em primeiro lugar, um vencedor de gigantes é aquele que não escuta a voz dos pessimistas. Se você conferir comigo os versos 24 a 26, Davi chega numa hora em que está todo mundo fugindo e dizendo o seguinte: olha, é uma batalha perdida, essa luta já está lá com a derrota definida para nós e não há a mínima chance de vencermos esse gigante. Talvez quem nunca venceu um gigante vai dizer para você que gigantes não caem, que é melhor fugir, que é melhor correr e escapar. Se você escutar os pessimistas, você vai fugir também. Os pessimistas estão por todos os lados. Eles nos cercam por todos os lados. Só dizendo, não, a crise é grande, o país está quebrado, a situação é difícil, você não vai para frente, é melhor você não enfrentar as lutas porque você vai ser derrotado, a sua família não tem mais jeito, o seu casamento não tem mais solução, é melhor você desistir. Deus não chamou você para medir a altura dos gigantes, nem para fugir deles, mas para vencê-los. Não escute a voz dos pessimistas. Davi foi um solo de esperança diante de um coral de desespero. Segundo lugar, um vencedor de gigantes é aquele que não valoriza as dificuldades do ontem, mas olha para as oportunidades do hoje. Se você conferir comigo os versos 12 a 14, quando Abner, o comandante do exército de Saul, vai à casa de Jessé para convocar seus filhos para a guerra, ele escolhe os 3 mais velhos. Davi nem foi notado. Talvez Abner pensasse, ele é muito novo, ele não tem experiência, ele não tem performance, ele não tem perfil, ele não tem habilidade. Mas o único homem que teve coragem de enfrentar o gigante em todo o território de Israel era Davi. Tem muita gente que fica lamentando o passado. Eu não tive oportunidade, ninguém pensou em mim, ninguém lembrou de mim, ninguém acreditou em mim, ninguém apostou nos meus dons e talentos, eu fui esquecido, preterido, deixado para trás. Não fique remoendo as dores do passado, olhe para as oportunidades do hoje. Deus está colocando diante de você novos desafios hoje. Então, vença os seus gigantes. Terceiro lugar, para você vencer os seus gigantes, você vai ter que lidar com seus críticos. Este foi o tema da nossa mensagem de sábado passado. Nos versos 28 a 30, Davi teve que lidar com as críticas do seu irmão Eliabe. Se você ficar escutando os críticos, se você ficar dando ouvidos aos críticos, eles vão entulhar seus ouvidos, eles vão atormentar a sua alma, eles vão tirar sua saúde, eles vão tirar o seu sono, eles vão tirar o seu foco. Então, fuja dos críticos se você quer vencer os seus gigantes. Quarto lugar, se você quer vencer os seus gigantes, você precisa demonstrar coragem e preparo.
Porque veja você nos versos 38 a 40, que quando Davi se dispôs a enfrentar Golias, o Saul quis vestir o Davi com a sua armadura, botar na mão dele a sua espada. Mas olha que coisa curiosa, o Saul era o cara mais alto de Israel, Davi era um homem de altura mediana. É a mesma coisa de tentar vestir um cidadão, um manequim 45, com a roupa de manequim 65, vai sobrar armadura. Davi não conseguiu sequer andar com aquela tralha toda, e ele tirou aquela armadura, ele jogou fora aquela espada, correu lá no ribeiro, pegou 5 pedras lisas, botou no seu embornal, e pegou a sua funda e correu na direção do gigante. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não sei usar esse negócio aí. Mas com esta pedra e com a minha funda, eu sou um doutor. Eu sou capaz de acertar um fio de cabelo, quanto mais a testa de um gigante. Qual a lição que nós aprendemos aqui? A lição é esta. Não basta coragem, é preciso preparo. Coragem sem preparo é loucura. Preparo sem coragem é covardia. Davi era um especialista no que fazia. Então nós estamos hoje diante de um mundo que não aceita mais as generalidades. Por exemplo, no campo da medicina, outrora você tinha o médico da família, era o médico do avô, da avó, do pai, da mãe, do filho, da filha, do neto, da neta. Hoje, se a dor é do lado direito, é um médico, se a dor é do lado esquerdo, é outro médico. Se a dor de dente é de um jeito, é um dentista, se a dor de dente é do outro jeito, é outro dentista. Nós estamos vivendo um mundo das especialidades. Então, se você faz salgadinho para fora, faça o melhor salgadinho. Se você é um comerciante, seja o melhor comerciante. Se você é um professor, seja o melhor na área do ensino. Se você é um comerciante, se você é um industriário, se você é um empresário, se você é um pregador, se você é um crente, seja crente de verdade, não um crente meia boca. Você precisa se especializar naquilo que Deus chamou você para fazer. Mas em quinto lugar, o vencedor de gigantes é aquele que reconhece que, embora você tenha coragem, você tenha habilidades, a vitória vem das mãos de Deus. Nos versos 45 a 47, Davi vai dizer para o gigante o seguinte: olha, você vem contra mim com espada, com paus, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Toda a terra de Israel saberá que há Deus em Israel, e ele salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. Não queira receber os louros da vitória. A vitória vem de Deus e a glória só pertence a Deus. Toda vez que você quer os holofotes em cima de você, todas as vezes que você quer os louros, os aplausos para você, você não entendeu a essência da vida. O apóstolo Paulo resumiu isso assim: porque tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. A ele, portanto, a glória. Mas ainda, um vencedor de gigantes é aquele que tem pressa para vencer. É curioso que está escrito no texto bíblico o seguinte, no verso 45, que Davi, ele teve pressa, aliás, versículo 48, que Davi teve pressa para vencer. Ele correu ao encontro, ou de encontro, melhor dizendo, de encontro ao filisteu. Quando os soldados de Saul corriam do gigante, Davi correu para o gigante. Ele tem pressa para vencer. Talvez você precise entrar em algumas lutas que você está adiando há muito tempo. Aquele confronto, aquela conversa, aquela solução, aquele hábito, aquele vício, aquele pecado que você tem que abandonar. Hoje Deus chama você para ter pressa. Pressa para resolver isso. Pressa para derrubar os seus gigantes. Pressa para vencer. Mas, finalmente, um vencedor de gigantes é aquele que encoraja outros a vencerem. O verso 52
nos diz que Davi crava a pedra na testa do gigante Golias. Ele cai e Davi pega a própria espada do gigante e corta a sua cabeça. E quando os soldados de Israel viram que o gigante havia tombado, todos cobraram ânimo e entraram na peleja e tiveram uma consagradora vitória. Não basta apenas você vencer. Você precisa encorajar outros a vencerem. Talvez a luta é carreira solo, mas a celebração é com um grande coral. Deus quer que você seja um encorajador. No mundo onde as pessoas querem destruir umas às outras, pisar umas sobre as outras, para quererem fazer do outro um trampolim para crescer, Deus chama você na contramão desse sentimento para ser um braço estendido, para levantar os caídos, para encorajar os desanimados e para abençoar aqueles que já perderam o ânimo para caminhar e vencer. Você não é apenas um vencedor, você é um estimulador para que outros vençam também. Eu quero orar com você. Você que tem passado por lutas, por adversidades, por vales escuros, por provas amargas, talvez de fraquezas, de enfermidades, de problemas financeiros, problemas familiares, problemas no casamento com os filhos, problemas no seu trabalho, problemas no seu coração, na sua alma, talvez hábitos, vícios que têm levado você para baixo, têm sido verdadeiros gigantes na sua vida. Hoje Deus quer levantar você como um vencedor de gigantes. Põe os seus olhos em Deus. Dele vem a força, dele vem o poder, dele vem a estratégia, dele vem a vitória, para que toda a glória seja dada a Ele. Então, onde você estiver, ore comigo nesse momento. Deus, eu quero te agradecer o privilégio de estar aqui, compartilhando a Tua palavra. E eu te peço que Tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, para que eles tenham vitória nas mais diversas áreas da vida, para que eles experimentem consagradora vitória e tributem a Ti a glória devida ao Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos agora ao final de mais um Verdade e Vida. Espero que você tenha sido ricamente abençoado pelo nosso programa. Que você possa, de fato, ter a convicção de que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Ele tem as rédeas que regem o universo e é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente sequer pode pedir, pensar ou imaginar. Se você tem sido abençoado pelo programa Verdade e Vida, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, nos siga nas nossas mídias sociais, no @IPBOficial, no Twitter, no Facebook, lá no Instagram. Você vai poder conhecer um pouquinho mais daquilo que a gente crê e ser abençoado pela palavra do Evangelho. Se você quer assistir a outros programas Verdade e Vida, você pode fazer isso também por meio dos nossos canais no YouTube. Você pode acompanhar o youtube.com/programa Verdade e Vida e também o youtube.com/IPBOficial. Tenho certeza que por meio dessas mensagens você vai perceber Deus cuidando de você e te direcionando em todo o tempo. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. A gente volta neste mesmo horário e neste mesmo canal. Que Deus te abençoe ricamente. Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida.